Olá, eu sou João Vitor e é um prazer estarmos juntos novamente para meditarmos na Palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe os vídeos a fim de que mais almas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. A nossa leitura de hoje será em Mateus 26 e 41. Mateus 26 e 41, que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E sobre isso eu gostaria de pensar a respeito dos 4 passos para nos aproximarmos de Deus e vencermos as tentações. Como cristão, nós somos tentados. Vivemos em um mundo que caminha de forma contrária ao que a palavra de Deus diz. E aliado a isso existe a natureza carnal dentro de nós que confronta, que faz guerra contra a natureza espiritual. E a natureza carnal, ela quer nos dominar. Então, dessa forma, o nosso objetivo é pensar como vencer as tentações e ficarmos firmes na fé. Então, diante disso, nós vamos pensar a respeito dos 4 passos para nos aproximarmos de Deus e vencermos as tentações. Primeiro passo é a leitura da palavra de Deus. Em Salmos 119 e 105, a Bíblia diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A partir desse trecho, cabe a cada um de nós refletirmos: qual será a luz que tem iluminado o meu caminho e o seu caminho? Será que é o que a mídia nos diz? Será que é o que as redes sociais nos apresentam? Se nós quisermos nos aproximarmos de Deus, a luz que ilumina o nosso caminho deve ser a palavra de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, nós entramos em contato com a sabedoria dele. Nós vamos entender qual a vontade de Deus para nós. E nós nos tornamos mais santos, mais parecidos com ele. E quanto mais parecidos com Cristo, menos parecidos com o mundo. E para nós cristãos isso é muito importante. Deus não quer que nós sejamos parecidos com o mundo. Deus quer ver santidade em nós. E sobre isso lembremos o que nos diz Salmos 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. E assim entendemos que a leitura da palavra de Deus e a sua prática no dia a dia nos auxilia a sermos mais parecidos com Deus e menos parecidos com o mundo. O segundo ponto é renovar a mente. E sobre isso, quando fazemos uma análise do meio dito evangélico atual, nós vemos que isso tem faltado. E assim nós vemos que muitas vezes, ao invés da igreja influenciar o mundo, é o mundo que tem influenciado a igreja. Então é necessário nós nos voltarmos aos princípios bíblicos. E em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovar a mente significa nós não termos uma mente moldada a este mundo, mas é nós termos uma mente santa, uma mente que está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Significa nós não concordarmos com o pecado, com tudo aquilo que Deus condena. Temos que nos lembrar, Atos 1 e 8 nos diz que nós somos testemunhas do Senhor neste mundo. E uma testemunha, ela tem que ser fiel. Portanto, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Temos que dar um bom testemunho. E a igreja neste mundo, ela deve seguir o padrão bíblico. Ela não deve aceitar aquilo que o mundo propõe. Pois em Mateus 5, versículo 13, nos diz também que nós somos sal e luz. Portanto, o sal e a luz fazem diferença. Entremos no ambiente onde está escuro e acendamos uma lâmpada. Dá
uma grande diferença no ambiente. Nós passamos a enxergar as coisas, nós passamos a ter segurança de onde nós estamos. Comamos uma comida sem sal e temperemos aquela comida com sal. Vai realçar o sabor. Então é o povo de Deus neste mundo. Estamos aqui para fazer a diferença. Agora, se nós não renovarmos a nossa mente e formos vivendo de acordo com aquilo que o mundo prega para nós, onde estará a nossa diferença? Portanto, guardemos na nossa mente, no nosso coração, este princípio de Romanos 12:2 e tenhamos uma mente saudável aos olhos do Senhor, lembrando que somos suas testemunhas. Terceiro passo, pensar em Deus. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como cristãos, quantas vezes nós nos ocupamos tanto com as coisas deste mundo? Parece até que a nossa eternidade será aqui. Passamos tanto tempo nas redes sociais, no celular, fazendo planos para este mundo. E quantas vezes nós pensamos em Deus? Quantas vezes agradecemos a Ele pela nossa salvação, pelas suas misericórdias que são reveladas a nós todos os dias? Portanto, temos de nos lembrar que, embora vivamos neste mundo, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Estamos aqui apenas de passagem. E dessa forma nós temos que nos desligar mais das coisas do mundo e pensarmos mais nas coisas espirituais, nas coisas de cima, nas que são de Deus. E sobre isso, consideremos ainda o que nos diz Filipenses 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então este versículo ele nos orienta a termos uma mente santa, uma mente que não tem pensamentos maliciosos, vingativos, mas uma mente também voltada para as coisas de Deus. E dessa forma, se nós tivermos uma mente santificada, as tentações do mundo serão menores sobre nós. E isso então vai refletir na nossa carreira cristã. Nós seremos cristãos mais frutíferos. Por fim, o quarto e último ponto para nos aproximarmos de Deus e vencermos as tentações é a oração. Oração é a comunicação do homem com Deus. É aquele momento onde nós chegamos a Ele e expomos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, agradecemos a Ele por tantas maravilhas que opera em nossas vidas. Isso é orar. E o versículo principal da nossa meditação, Mateus 26:41, diz que devemos vigiar e orar para que não entremos em tentação. Dessa forma, a oração é uma ferramenta-chave para nós termos uma vida cristã frutífera e vencermos as tentações, e então assim andarmos perto de Deus. E 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Portanto, a oração deve ser um hábito na minha e na sua vida. Devemos orar todos os dias para nos fortalecermos. E é importante entendermos que muitas pessoas colocam oração e reza como uma coisa só, mas não é. Existem grandes diferenças entre ambas. A reza, ela consiste muitas vezes de repetições, de palavras repetidas. E na palavra de Deus diz que quando oramos, nós não devemos usar de vãs repetições. Então a reza, ela se torna algo mecânico, porque muitas vezes aquilo que se está rezando não sai do coração e da mente da pessoa. Muitas vezes ela está lendo aquilo em um pedaço de papel e ela vai repetindo aquilo inúmeras vezes. A oração vai no sentido contrário a isso. A oração é algo muito espontâneo.
É quando nós chegamos na presença de Deus de uma forma muito natural e apresentamos a Ele as nossas necessidades. E para orarmos, nós não precisamos de um mediador. Podemos chegar diretamente na presença de Deus. E Deus ouve a nossa oração. Isaías 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Deus ele deseja ouvir a nossa oração e devemos orar para vencer o pecado e para ter uma carreira cristã frutífera e firmada no Senhor. E sendo assim, temos os 4 passos para nos aproximarmos de Deus e vencermos as tentações. Quais são eles? Leitura da palavra de Deus, renovar a mente, pensar em Deus e a oração. Que nós possamos, então, pôr em prática esses passos na nossa carreira cristã, no nosso dia a dia, a fim, então, de fazermos a diferença no mundo e também na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe.